E aí, meus amigos engenheiros e engenheiras, vamos começar aqui a resolver para os senhores questões que tratam sobre meio ambiente. Vem comigo, vamos entender aqui. Essas questões comentadas vão fazer a diferença na sua prova. Vamos lá. Primeira questão. Observe aqui comigo. Engenharia Civil de 2016. Assinale a opção que corresponde à medida mitigadora na avaliação de impactos ambientais a ser tomada na terraplanagem, ou seja, cortes, aterros, botas fora e áreas de empréstimo. Isso, ou seja, na fase da engenharia e obras. Então, vejam, das alternativas que nós temos, a gente precisa compreender algumas coisas antes de analisá-las, né? Então, vem comigo. Primeiro de tudo, vamos tentar aqui entender a diferença de prevenção, mitigação e compensação. Como o próprio a imagem que nós criamos minha treina para vocês, vocês têm que entender que prevenir significa evitar ou impedir o dano, isso mesmo. Mas mitigar significa o quê? Você já sabe que vai ter um dano e você vai ter uma ideia para mitigar, né, reduzir esses efeitos. E na compensação, você vai causar o prejuízo, mas você vai fazer um jeito de tentar trazer para o estado natural. Então, compensar dentro desse aspecto rodoviário seria após o término, né, da rodovia. O que fazer para compensar? Isso faz muita diferença quando nós formos responder essa questão. Então, vem comigo. Vamos lá. Vejam lá, mitigar. Então, é isso que a questão pergunta. Ou seja, reduzir os efeitos. E a norma DENIT, ela é muito clara em dizer que uma forma de você, né, mitigar é fazer o quê? A limitação da largura da faixa de desmatamento. Então, olha lá o que fala. Deve ser limitado o desmatamento ao estritamente necessário. Ou seja, é uma forma de mitigar, de reduzir os efeitos. E com isso, o gabarito sai ali na letra A. Isso mesmo. Porque se você observar, né, as demais, nós vamos verificar o seguinte, que o recrutamento de mão de obra não tem nada a ver com o tema, né, de mitigação dos efeitos. O estudo de alternativas do traçado também. Aí alguém vai me dizer, mas professor, revegetação da área de domínio não é uma medida mitigadora, mas uma medida mitigadora compensatória e não na fase, né, da engenharia, na avaliação dos impactos ser tomada no momento da terraplanagem, que é diferente. Então nós ficamos aí com a resposta correta, a letra A. Vamos adiante. Olha aí, Companhia de Água de Joinville, Gestão Ambiental 2023. A Lei 14.026 de 2020 atualizou o marco de saneamento. E aí ela diz o quê? Em seu artigo 2º, ou seja, a lei anterior que foi alterada, são descritos alguns princípios. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a um desses princípios, ou seja, nem todas as alternativas vão ter aí a resposta correta. Então vem comigo. Letra A, prioridade, né, aos prestadores públicos. Segurança, qualidade, regularidade e descontinuidade. Universalização do acesso e efetiva prestação de serviço. D. Prestação de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. E letra E. Abastecimento de água. Esgotamento sanitário realizado de forma adequada à saúde privada, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. Confunde, né? E eles vão cobrar exatamente isso. Vem comigo. Vamos aqui entender os princípios do saneamento básico, como estão previstos no novo marco do saneamento. Então, olha lá. Ele diz assim, alguns, não são todos. Então, vejam lá. Universalização do acesso à efetiva prestação de serviço do que? De saneamento. Integralidade do acesso ao saneamento, de forma geral. Os serviços de saneamento devem ser adequados à saúde pública, não privada, como está no texto aí que nós vimos anteriormente.
e disponibilidade do serviço de drenagem. O professor tem outros princípios? Sim, mas para responder essa questão, era necessário a gente contextualizar isso para vocês. E com isso, o gabarito é a letra C. Muito bem. Vamos agora para outra questão. Vamos agora para uma outra legislação, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que está sendo cobrado em 2023 pela Companhia de Água, né, o técnico de saneamento. E ele fala, assinar a alternativa correta, né, sobre a política nacional e sustentabilidade dos recursos hídricos. É muito importante a gente observar que quando se fala de meio ambiente, qualquer dessas legislações podem aparecer na tua prova. Então é importante que a gente tenha aí o maior possível de horas, de momentos de leitura, de estudo das diversas, né, legislações. Então, com relação a essa política, vamos lá. Vamos ver qual a alternativa que tem aí. Letra A. A água deve ser considerada um recurso natural ilimitado? Já começa aí, pensa aí. É ilimitado a água potável? Letra B. Em situações de escassez, o uso prioritário é para a agricultura? Será que não é para o ser humano? Vocês têm que começar a questionar, aprendendo essas diretrizes, esses princípios e fundamentos que tem nessas legislações. Então, vem comigo. Vamos continuar aqui. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu valor real? Letra D. A gestão de recursos hídricos deve ser centralizada na ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico? E letra E. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais no meio rural está sujeito à outorga do poder público? Então, vamos aqui, vamos tentar entender juntos essa política de recursos hídricos. Se minha trena está tentando aqui trazer de forma mais simples para os senhores entender o que está errado nas letras A, né, e seguintes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a água é óbvio que é um bem de domínio público e não privado. Eu não sou dono, né, de igarapé, do rio, da cachoeira, que está aí de repente dentro de um terreno privado, porque ela é, em tese, o recurso hídrico é de domínio público. Outra coisa que fala a política de recursos hídricos, o recurso natural ele é limitado, correto? No caso de escassez, o consumo humano e e de fazer a sedentação de animais é que é prioridade, não a agricultura. Outra coisa que é colocada dentro dessa política, dois aspectos interessantes com relação à gestão dos recursos hídricos. Uma que essa gestão ela tem que fazer o uso múltiplo e vislumbrar o máximo possível do uso dessa água, né, desse recurso hídrico. E, por fim, que a gestão ela deve ser descentralizada, inclusive com participação da sociedade, né, nesse contexto. Então, além disso, para essa questão, a gente precisa entender, né, a lógica da cobrança da água. Cobrança da água é isso mesmo. A política de recursos hídricos, ela trouxe aí, nesse contexto, perdão, essa cobrança da água. Por que se deve cobrar água? Então, ela traz ali algumas assertativas. Vejam lá. Ela reconhece a água como um bem econômico e dá ao usuário uma indicação de seu real valor. Então, se eu utilizo mais água, eu tenho que dar esse determinado valor, né, para ela. Por isso é que é feita uma cobrança. Então, imagine, se eu sou uma pessoa que moro numa casa apenas com um quarto, um banheiro, e faço utilização de uma água, é muito diferente de uma lavanderia que, para o exercício da atividade econômica, vai utilizar muita água. Então, por isso é que tem que ter reconhecimento de que ele é um bem econômico, tudo bem? E com isso, com essa cobrança, a tendência é incentivar o quê? Que você faça o uso racional dessa água e não simplesmente utilizar e deixar aí, lavar pátio, lavar carro, enfim, de forma desnecessária.
né, e incentivando outros métodos, né, sustentáveis, né, como a captação de água pluvial e aí por diante. E outra situação que é colocada na cobrança da água é o quê? Porque com essa cobrança você pode obter recursos financeiros, né, para o financiamento de programas de proteção, por exemplo, a essas bacias hidrográficas. Tudo bem? Então, com isso, a alternativa correta é a letra C, tá certo? Então, vamos adiante, vem comigo, vamos responder outra questão. Olha lá, na lista Engenharia Civil 2023, né, da CESP, ele fala aí agora da resolução CONAMA. Professor, a gente já viu recurso hídrico, a gente já viu o marco de saneamento e agora estamos vendo a resolução CONAMA de 86. Tudo isso é necessário? Com certeza, porque o DENIT ele fala sobre meio ambiente. Então, meio ambiente pode constar qualquer uma dessas legislações e minha treina está aqui para orientar os senhores, tudo bem? Então, vamos adiante. Olha aí o que fala a nossa questão. O diagnóstico ambiental da área de influência de um projeto deve incluir uma análise completa dos recursos ambientais e suas interações, destacando os aspectos meio físico, biológico e socioeconômico. A questão está certa ou errada? Para a gente entender isso, a gente precisa, né, buscar o texto da lei e o que ela fala literalmente, porque estão cobrando de forma literal a questão. Então, veja, a resolução CONAMA, ela diz o seguinte: dentro dos estudos de impacto ambiental, olha o nosso ícone aí, nosso livrinho, nosso estudo, né, ele diz assim, no artigo 6º, ela deve ter, esse estudo, ele deve contemplar algumas atividades técnicas, dentre elas, olha o inciso 1, o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, né, levando em consideração o meio físico, biológico e socioeconômico. Então, com isso, é óbvio que o nosso texto, né, da nossa questão está correto, né, está certo. Então, você teria que marcar ali, porque foi a literalidade do texto da lei. Muito bem. Então, vamos para outra situação. Vejam aí. Professor, de novo a resolução 1 de 86? Sim, porque ela que trata, né, de vários aspectos dentro do estudo do impacto ambiental. Não só ela, 237, outras resoluções, mas especificamente eles têm cobrado a resolução 1 de 86. Então vamos lá, vamos tentar ler aqui. Vamos lá, de novo, a mesma prova. Analista de Engenharia Civil 2023. Então, novamente, ele pede para considerar a resolução CONAMA 1 de 86. O estudo de impacto ambiental deve incluir a elaboração de um programa de acompanhamento e monitoramento que considere tanto os impactos positivos quanto os impactos negativos de um determinado empreendimento. Está certa ou está errada a questão? Pessoal, novamente, né? Estamos aí dentro da resolução e a exigência, né, de que faz esse artigo 6º é o de quê? De que seja feita um programa de acompanhamento. Bem, se eu fiz um estudo de impactos ambiental, já estava ciente de algumas danos ambientais que eram impossíveis de se evitar, eu tomei algumas medidas, né, de mitigação desses impactos. Sejam elas, como a gente viu lá no início de uma da questão, né, de forma a suavizar, que é a mitigação, né, ou seja, ou uma medida até compensatória que poderia trazer um aspecto positivo, né, suavizando, tentando trazer ao estado natural aquele ambiente onde foi objeto da obra. Então vejam lá, novamente o inciso 6º vai falar que deve conter, nesse estudo de impacto ambiental, um programa de acompanhamento e monitoramento de impactos positivos e negativos. Então, novamente, é a literalidade do texto da lei e a resposta está correta. Então, é isso aí, gente. Minha treina trazendo para vocês algumas questões dentro desse universo que trata o meio ambiente. Até a próxima. Vamos continuar nossos estudos.